Contos da Coruja, Gato Preto e do Corvo Negro. As Paredes que Ri. Narração Valder Pamiro. Sobre olhar e visão, o Corvo Negro, Noba. Então, Noba. Então eu, Noba, tenho uma história que aconteceu logo no dia seguinte da morte dos 5 filhos de meu amado pastor e pai, Azur. Foi, pelo menos para mim, Noba, uma grande tristeza, pois não tivera qualquer respeito pela memória de Azur e pela igreja em que ele serviu a Deus. No dia seguinte, o que sobrou da igreja fizeram dentro de suas ruínas tantas aberrações. Não tiveram respeito algum. Fizeram um baile funk organizado por filhos de pessoas que odiavam o pastor Azur, durando quase 24 horas de baile funk. E também homens trouxeram mulheres, prostituta, mulheres de programa, para se relacionarem onde um dia foi o altar da casa do Senhor. Houve também uma missa de 7 dias. Mas por trás dessa missa, muita zombaria. E escreveram coisas horríveis nas paredes da igreja destruída, como: onde está o teu Deus, Azur? E onde estão seus filhos, as suas almas? Uma festa de batuque, como é conhecido, de religião, que faz mal para as pessoas, foi realizado também onde foi antes a casa do Senhor. O bairro inteiro, ao falar de Azur, ria muito e zombavam e debochavam de suas mensagens antes ministradas naquele local. Sacrifícios religiosos por seitas satânicas também foram feitos ali, dentro das ruínas de madeira da antes casa do Senhor. Para mim, Noba, era muito triste e revoltante. Mas o que mais chamou a minha atenção foi um culto da igreja realizado pela então missionária Tânia. Para mim, acredite, foi a pior coisa feita dentro e fora das ruínas, porque ela e outros obreiros eram desafetos de Azur e sua esposa. Não seguiam a doutrina, faziam motim, questionavam as vigílias, jejuns e cultos de orações. Era uma treva de longos cabelos e saia longa. Foi um culto com muita gente, mas não era para adorar a Deus, e sim zombar, debochar e rir de prazer com a morte de Azur, sua esposa e os seus 5 filhos rebeldes. Era terrível de assistir. Ela e a sua cúpula oravam, marchavam como soldado, e outras vezes dançavam, mas aquela dança demoníaca, como pomba gira entre as ruínas. Ela enganava a todos, se dizendo ser uma mulher, uma serva do Senhor. Eu me lembro que ela e suas companheiras pediam a Deus a cabeça de Azur sobre os montes. Então, para não precisar subir os montes devido à sua forte idade, ela até construiu uma pequena casa lá, para que pudesse fazer suas orações demoníacas e de feiticeira. Então, segundo a ela, estava agradecendo a Deus nesse dia com seu culto.
Otávio, um oportunista, devia dinheiro para Azur. Estava no culto feliz por não precisar pagar a dívida. E adolescentes que chutavam bola nas poucas paredes ainda inteiro da igreja que ainda estava de pé. Jogavam pedra, escreviam coisas absurdas nas paredes. E alguém os repreendeu, porém Tânia gritou, a tal serva do Senhor: deixem que ele se vingue e se divirtam. Deus entregou o nosso inimigo em nossas mãos e sobre ele triunfamos. Hoje é dia de festa. E dizia, feito uma louca: é mistério, dizia ela. Eu sinto Deus aqui. E falava uma língua que nada tinha de anjo. Fedor de enxofre saía de sua boca. Otávio distribuía lanches e água para todos ali. Dizia não ter antes como pagar a pintura que Azur fez em sua farta casa e em sua loja. Mas agora estava ali, se aparecendo com muito dinheiro. Era com muita tristeza que eu via tudo aquilo. Azur, um grande servo de Deus, não merecia tais coisas. Então a noite mais uma vez chegou, e agora sem a minha mãe e Azur, meu pai. E durante a noite eu procurava um lugar tranquilo para passar a noite. E passando próximo às ruínas, eu percebia que tinha alguém dentro da igreja destruída. E pensei: nossa, essa falta de respeito não vai ter fim mesmo? Vai continuar essa palhaçada contra aquele homem de Deus? E eu não me contive. Mesmo querendo descansar, voltei para ela, entrando entre os buracos, e percebi: havia uma família no seu interior. Eram grandes e fedorentos. Estavam sentados nos bancos e olhavam para o altar. E o maior deles falou comigo. Eu não sabia que ainda tinha alguém da família de Azur ainda vivo. Então eu me assentei. Eu era um corvo, porque ele falou assim, me chamando de família de Azur. Então ele se levantou e deu 3 passos para frente. E depois voltou-se a olhar para mim. E eu quase desmaiei. Era um ser demoníaco. Era um porco gigante, com corpo de homem. E todos da sua família olharam para trás e eram também porcos humanoides. E ele falou: perdoe-me pela invasão. Não tinha conhecimento de você. Mas eu escutava a voz de um homem aqui. E ele te chamava de Noba, não é? O sangue de alguém que se chama Azur clama dentro dessas ruínas. E eu ouvi ele falar o seu nome. É Noba. Esse lugar foi profanado e eu vim limpá-lo. Depois da limpeza, não haverá quem se atreva a entrar novamente nesse lugar. O destino nos colocou aqui e somos gratos por isso. Um dia alguém me chamou de Torak. Se quiser, faça o mesmo. Esse é meu nome. Mas o meu nome é verdadeiro. Eu desconheço. A minha família? Com o tempo você a conhecerá. A família desse tal Torak eram ele, o seu irmão e seus filhos, como adolescentes, e uma sacerdotisa.
Eram todos porcos fedorentos e humanoides, e tinham roupas rasgadas sobre o seu corpo. Então Toraque me deu as costas e ficou a olhar para o que sobrou do altar onde Azur pregava a palavra, do púlpito aonde ele ministrava a palavra do Senhor. E fixou o seu olhar sobre o púlpito e sobre o altar. Então ele tocou o altar com as suas mãos. E surpreendentemente, risadas saíam dele. Eram dos homens que trouxeram prostitutas e no altar tiveram relações com elas. Eram risadas debochadas, tanto deles, os homens, e também das prostitutas meretrizes. E seus 2 filhos saíram dos bancos e passaram a cheirar o altar e lamber ao altar. E todos os 2 passaram a olhar para uma direção. E sobre uma direção, eles começaram a olhar e pareciam se concentrar nessa direção. E como espíritos demoníacos, eles seguiram essa direção. E do altar, agora, alguns minutos depois, era choro, pranto e desespero saíam desse altar. Gritos de socorro, tanto dos homens como das mulheres. E de maneira agonizante foram se calando, um a um, até haver silêncio sobre o altar. E sobre uma fumaça negra, os 2 reapareceram. E eles estavam com mãos e bocas sujas de sangue. Então o irmão do tal Toraque enfiava as suas mãos sobre o altar. E atravessando como um fantasma, e puxava todas as almas dos homens e prostitutas. E ele as engolia com violência. E as almas imploravam, mas não foram ouvidas. E foram engolidas e passaram a habitar no inferno. Sobre o que sobrou do teto e forro, pulou então a filha de Toraque, como um gato, e de cabeça para baixo parecia estar farejando algo. E engateava, caminhava sobre o teto procurando algo. E ela agonizava de ódio e raiva, desejando devorar algo. Então ela ia palpando as madeiras, o forro, e até que risadas saíam delas. Apalpando parede e teto, risadas de adolescentes saíam delas. Eram dos adolescentes que sempre jogavam pedras no telhado durante os cultos de Azur. E eram gargalhadas de grande deboche. Como um gato ela pulou, agora sobre uma parede, que também risadas, da mesma forma, saíam das paredes, assim como saíam dos tetos. Quem antes ria sobre o telhado, sobre o forro, agora dá gargalhada sobre as paredes, que um dia foram pinchadas, perguntando: onde está o teu Deus Azul? Onde está as almas de seus filhos? Sim, gargalhadas saíam delas. Então ela passou a olhar para várias direções. E assim que olhava para várias direções, ela parou sobre uma direção. E ali, salivas, baba, fúria e faminta, ela grunhia de maneira aterrorizante.
Então ela correu para essa direção. Então, tanto do teto como da parede, saíam choros e grande angústia, e gritos, muitos gritos, desesperados, sobre o teto e a parede saíam, sendo mortos por ela, iam se calando, tanto as gargalhadas do teto, dos forros, como da parede. E voltando ela, também estava banhada de sangue deles, e trazia suas almas, para que seu tio as também devorasse. Então Toraque juntou do chão 2 paus, e os fez como uma cruz. Então ele passou a andar com ela nos 4 cantos que sobrava da antes ruínas da casa do Senhor. Então foi que de repente da cruz saíam risadas do padre e também o som do sino que tocava. A cruz o acusou quando estava na direção certa, aonde habitava a igreja do padre, a igreja católica. Esse padre muitas vezes tentou contratar assassinos para matar a Azul, que a muitos da igreja católica converteu ao evangelho. Esse tinha feito missa de 7 dias dos filhos de Azul mortos. E era com desprezo e zombaria que ele fez essa missa. Então, curiosamente, o irmão de Toraque correu contra a direção da igreja católica. Então, o fim do padre chegava. E os seus gritos agonizantes saíam da cruz. E logo a cruz queimou e virou cinza. Porque a alma do antes padre já habitava o lago de fogo. Então toda a família de porcos demoníacos, juntos, todos eles tocavam paredes e tetos, e assoalho, altar, portas e janelas. Então risadas em todos os cantos saíam. Era o pessoal do baile funk. Então toda a família de porcos desapareceram e foram pegar cada um que ali um dia profanou, cada ser vivo que ali antes fez esse baile. Os gritos que saíam de cada canto antes, casa do Senhor, era terrível. E pouco a pouco elas iam se calando, até tudo estar em silêncio. Então todos do baile funk estavam mortos. Então todos da família de porcos monstruosos reapareceram dentro de antes a casa do Senhor. E eles juntos estavam cobertos de sangue. Então era isso. Todos os que se levantavam contra a igreja e Azul estavam morrendo. Então Toraque estendeu suas mãos para a porta, cheia de buracos e frestas. Então, cinzas começaram a entrar pelas frestas e buracos. E não era nos 4 cantos, mas somente pela porta. Eram cinzas de festas, do churrasco, que muitas vezes faziam na frente da casa do Senhor, para então atrapalharem e abafarem as pregações do já falecido pastor Azul. Como eles queriam calar a pregação, então, dentro de uma gaveta, no altar e púlpito, saíam vários tipos de música. Era de um radinho de pilha que Azul antes usava para escutar uma boa música evangélica. Mas o estranho era que ele estava sem pilha e estragado, mas agora tocava as muitas músicas que antes eram usadas para atrapalhar o culto de Azul.
E também foi repetida logo após a morte de seus filhos, quando cada um que odiava Azor e seus filhos resolveram marcar presença para comemorar o fim de Azor e sua família. Eunoba não estava acreditando no que estava acontecendo. Então a sua mão ficou cheia de cinzas. E depois ele a tocou contra a porta novamente, onde a cobriu com as cinzas. Então dessa porta saíam as risadas também deles. E as músicas ainda tocavam no rádio, sem pilha e estragado. Então os adolescentes, porcos e sua família foram em direção da porta e desapareceram. Logo junto com as músicas, gritos de desespero saíam do rádio. E acabando as músicas lentamente, só saíam os gritos das vidas que se iam diante das criaturas. E o rádio também então silenciou. E novamente os dois adolescentes e a filha retornaram. Entregavam as almas para que o irmão de Torak as devorasse. Então Torak, olhando fixo para mim, por alguns minutos e com rapidez, me agarrou pelo pescoço. E do nada de meu bico saíam risadas das pessoas que riam de Azor, por ele me levar sobre os seus ombros, e diziam que eu era um demônio. Então Torak, com a outra mão, puxou de meu bico e minha boca os 4 membros dessa família, que caíram ali vivos de carne e osso, diante de meus olhos e diante das criaturas, e por eles foram devorados, tanto a sua carne, corpo, como as suas almas. Cada acontecimento era um atrás do outro. Torak parecia não ter muito tempo. Então ele olhou para suas próprias mãos. Elas então encheram-se de sangue, que gotejavam sobre as madeiras, esburacado do soalho já velho da antes casa do Senhor. E olhando para várias direções dos 4 cantos da casa do Senhor, ele se dirigiu para uma direção, e com suas mãos banhadas de sangue ele fazia movimentos como se pintava alguma coisa, como um pintor pintando uma parede. Porém, as paredes da casa do Senhor não eram tocadas nem pintadas. E eu questionei, mas o que está acontecendo? Quem é agora? Então risadas passaram a sair das mãos de Torak, cheia de sangue. Gargalhadas, deboches. E eu então conheci aquela voz. Eram as risadas de Otávio. Então eu vi que Torak estava pintando era a casa de Otávio e pintava com sangue. Então Otávio dentro de sua casa se assustava com o sangue que escorria em suas paredes e que ouvia nelas as suas próprias gargalhadas e risos. Então Otávio caiu em desespero, junto com sua família. De dentro da antiga igreja, Torak fala com ele. Por que você tem medo? É a sua voz que dá gargalhadas em suas paredes. E você se orgulhava dela. Dizia, ninguém tem uma risada mais gostosa e contagiante que a minha. Lembra? Este sangue em suas paredes é de Azor. Eu estou decorando as tuas paredes. E você me deve esse trabalho. E eu quero seu sangue, sua carne e sua alma como pagamento. Tanto de você
como a sua família. Foi então que Toraque e sua família passaram a dar gritos terríveis, e suas bocas horríveis salivavam e babavam. Famintos pareciam estar, e ansiosos por um banquete. Eu, Corvo Noba, tive muito medo. Pensei em sair voando nos muitos buracos da igreja, mas eu gelei, travei, perdi as forças, e logo ali se encheu de uma névoa negra, e todos desapareceram nela. E ao longe gritavam Otávio e sua família. Era um clamor de dor e sofrimento, até que se calaram. Era o fim dessa família. Foi então que eu lembrei. Só falta a missionária Tânia. E toda a família retornou, também numa névoa negra. E olhando para mim, ele disse: sim, já vamos acabar. Só mais um pouco já iríamos embora. Eu a deixei para o fim. É um momento só nosso, meu e de Tânia. Por anos estamos juntos. Muito pouco Deus esteve com ela. E olhando para Toraque e sua família, eu chorei. Porque eu pensei nessa missionária Tânia. E toda a família de Toraque caiu em desespero e choro, e olhavam para ele agonizando, babando e salivando. Tinham muito desejo sobre eles. E diante dele, com olhares, pareciam implorar por algo. E olhando para ele, Toraque, eu vi. Ele se entristeceu e sentou-se em um dos bancos. Eu não entendi nada. E ele, com voz triste e trêmula, falou: são quase 3 horas da manhã. São muitos anos que acabam hoje. Eu a temperei no monte. Apaguei a fogueira para aquecer o seu corpo com o meu próprio corpo. E ela dizia ser Deus. Eu, com minhas mãos, não deixei que a chuva ou orvalho da noite molhasse o seu corpo. Eu toquei, eu construí a sua casa no monte para estar sempre com ela. Ah, Tânia, sua feiticeira, o sangue de azul corre em seus lábios. Se não fosse pelo seu sangue, eu a beijaria sua boca. Eu já escuto o seu clamor, somente eu escuto. Você rejeitou a Deus, só que ainda não sabe. Eu te deixei confusa. Por anos eu escuto essa tua voz como uma melodia horrível e sem vida. Estou cansado de sua voz e sinto nojo dela. E olhando para mim, Toraque fala: olhe comigo. Então eu, junto com ele, eu vi com muita tristeza uma mulher que já não tinha mais nada de Deus sobre a sua vida, mas era orgulhosa demais para reconhecer. Ela falava em línguas estranhas, marchando como soldado, e dançava e dizia estar cheia de Deus. E hoje o diabo levará sua alma. Muito triste. Olhando para mim, ele disse: você sempre foi um diabo para ela. Por que está triste?
Então eu, em desespero, um desespero se apoderou de seu irmão, filhos e filha. Eles mordiam sua própria carne, tiravam pedaços dela. Eles agrediam a si mesmos. Sim, a família de Toraque mordiam, arrancavam pedaços de seus braços, de suas mãos, de suas pernas, de seu rosto e enfiavam sobre a boca. E de mesma maneira, eles se curavam, se regeneravam, mas repetiam essas atitudes por muitos minutos diante dos nossos olhos, diante de Toraque e diante de mim. E eu questionei, o que é isso? Eu dizia, por favor, fazem eles parar, eu tenho medo, estou assustado, gritava eu, Noba. Então Toraque fala, eu a temperei por anos, a sua carne é saborosa, os seus pecados são com um cheiro agradável. Eles a querem, mas sabem que ela é somente minha. Não posso deixar que a toquem. Ela pertence somente a mim. Ela pertence somente a mim. Não posso deixar que a toquem. Então ele se levantou e, olhando para a direção onde estava o monte e a sua humilde residência, ele arrancou um pedaço de madeira e, levantando para a direção dela, as suas gargalhadas saíram do pedaço de madeira e também as suas orações de feiticeira. E ele partiu para cima dela, para a direção de sua casa, numa velocidade, força e fúria, que foi como que uma bomba explodisse sobre as ruínas da antiga igreja, numa explosão que jogou eu e toda a sua família ao longe, e nós fomos espalhados sobre os montes, sobre as montanhas, sobre a floresta, sobre a cidade. Caímos com grande fúria de seu poder, caímos como nada ao chão, tanto eu como a sua família, e nenhuma parede da antes casa do Senhor se manteve agora em pé, era ruínas ao chão. Todos que antes ele havia matado, juntamente com sua família, todos gritavam, todos imploravam. Tânia morreu em silêncio. Foi jogada ao inferno em silêncio, porque ele falara antes, tenho eu nojo de sua voz. Ela se foi em silêncio para a eternidade. Foi uma morte silenciosa para quem sempre mandou em gritos e orações para que Deus matasse membros da mocidade, membros do círculo de oração, membros do corpo de obreiro, vizinhos, familiares e outras pessoas. Era o fim de Tânia. Nessa terra jamais se ouvirá mais uma vez a sua voz. Eu fiquei muito ferido com a queda. E a antes casa do Senhor estava em pedaços e foi espalhada em todo o bairro. Porém, eu vi que uma parte da casa voou como um foguete, como um raio, em muita força, com muita fúria, esmagando o pessoal do centro de Ubanda, que confrontava também a Azur. Tudo se acabou. Em lágrimas eu pensei no meu pai, pastor, amigo, e minha mãe, amiga, Azur e Núbia. Mesmo machucado e ferido, eu bradei e gritei, descanse em paz, meu pai, pastor e amigo Azur. Então eu pensei comigo, ele disse que jamais alguém teria coragem de profanar, mas agora ela está em ruínas, está espalhado no bairro, na cidade. Porém, no dia seguinte,
Todos se recusavam em tocar naqueles pedaços de madeira, telhado, soalho, forros que estavam espalhados. Ninguém quis tirar dos seus terrenos, dos seus pátios. Ninguém quis tocar. Todos tinham medo. Todos tinham medo. Aí eu entendi, lembrei das palavras do tal Toraque. Ninguém se atrevia a tocar. Quando alguém ia juntar, alguém gritava: não toque nisso. Ah, é lixo. Você tem certeza que isso é lixo? Não toque. E mesmo muita gente se questionando, não se atreviam a fazer tal coisa. O assunto se espalhou. Todos questionavam aonde estavam as vidas que se foram durante aquela noite. Todos questionavam, mas todos sabiam que aqueles restos da casa do Senhor deveriam ser respeitados. Não importasse aonde estavam, aonde tinham se espalhados, ninguém se atrevia a tocar. Então eu lembrei das gotas que caíam da mão de Toraque. Sim, era o sangue de Azur que acusava a Otávio. Aquelas gotas ainda estavam sobre as madeiras. Quem tocasse seria também responsável, estaria também profanando, estaria também roubando a Azur, seria também culpado, assim como Otávio e a sua família. O cheiro de Azur, estava sobre cada destroços. E o seu sangue, o seu justo, sincero e fiel sangue diante de Deus, clamava qualquer um que tocasse naquilo que era chamado de lixo, seria também culpado pelo sangue de Azur. Ele levaria também a culpa de Otávio e sua família.